A minha linha principal de pesquisa é a adolescência. E a tecnologia hoje é parte, né, da vida dos adolescentes. E aí a gente pensou que seria interessante começar a avaliar qual é a relação que esses adolescentes vêm estabelecendo com as mídias digitais de uma maneira geral. Então a proposta desse estudo foi avaliar a dependência de tecnologia e de mídias digitais, né, como um todo, entre adolescentes de escolas públicas e particulares da cidade de São Paulo. Uma das coisas que a gente observou nesse estudo foi que realmente as mídias digitais já são parte da vida dos adolescentes, né? Então a gente já tem esse conhecimento de que essa é uma geração de nativos digitais mesmo, né? E a habilidade que eles têm com a tecnologia de uma maneira geral é muito evidente. E o que a gente tem percebido é algumas mudanças em alguns padrões de relacionamento quando comparado a adolescentes de outras épocas, em outros momentos. Então, a maneira como os adolescentes de hoje estabelecem os vínculos de amizade, os vínculos afetivos, o relacionamento familiar, tudo isso é tá acontecendo de uma maneira muito diferente hoje, em função do envolvimento que os adolescentes vêm tendo com as mídias e com a tecnologia de uma maneira geral. Por quê? As tecnologias elas têm sido priorizadas na vida do adolescente e essa que é a grande preocupação. O nosso estudo em particular, nós observamos que cerca de 85% dos adolescentes conversavam com seus amigos via redes sociais, estando na presença deles. Existem alguns estudos mostrando que um percentual de adolescentes que se retraem da vida social por conta do uso de tecnologia acabam desenvolvendo ou ansiedade ou algum tipo de fobia e depressão também. Não existe uma relação tão linear, que a gente possa dizer que o excesso de uso de mídias tecnológicas vai levar a quadros depressivos. Não. Mas existe alguns estudos já mostrando algum tipo de associação entre essas situações. Com essa priorização dos adolescentes, em relação à tecnologia, sem dúvida que é toda a parte social, o estabelecimento de vínculos, o processo de estreitamento de amizade, de afetividade, tudo isso mudou muito. Os vínculos e a maneira como os sentimentos também são trabalhados, tudo isso acaba mudando, E uma coisa que a gente observou nesse estudo foi em relação ao relacionamento familiar. Isso foi uma coisa bem importante, porque nós percebemos que os adolescentes que apresentavam um uso abusivo ou dependência de internet eram aqueles que passavam menos tempo com a família. Ou seja, isso nos leva a crer que havia uma menor supervisão, um menor monitoramento por parte dos pais. É muito importante para o adolescente os pares, estar envolvido com o seu grupo de amigos. E as mídias digitais e a tecnologia de uma maneira geral tem proporcionado fazendo com que alguns adolescentes se reclusem para usar essas mídias. Então assim, é muito mais gostoso ficar em casa usando o computador e trocando informações com amigos via computador do que estar presencialmente com esse grupo de amigos. Para alguns adolescentes é assim que as coisas acontecem, Então o que a gente tem observado é que muitos adolescentes realmente têm manifestado alguns comportamentos antissociais nesse sentido, de não participar e não estar tão presente numa vida social com o seu grupo de amigos, o quanto a gente sabe que na adolescência é importante. Existem diferentes sugestões sobre como lidar com essa situação. Vamos limitar, os pais devem então limitar o número a carga horária de acesso diário, por exemplo. Essa poderia ser uma possibilidade, mas no meu modo de pensar, eu acho que a grande questão é o monitoramento e a supervisão dos pais, Não só o limite de tempo de acesso, porque o adolescente ele pode ter uma limitação de acesso a 1 ou 2 ou 3 horas diária, mas se ele está ali sozinho, a qualidade, o conteúdo que ele está acessando não for conteúdo que sejam bons para ele, eu acredito que vai ser maléfico da mesma forma.